Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 22, nós iremos ler. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa, essa cura milagrosa. Vamos para o texto da doutrina da palavra de Deus, que se encontra no Catecismo de Heidelberg, o domingo 10. Nós seguimos a série de pregações sobre a nossa salvação. Então estamos agora, Catecismo de Heidelberg, domingo 10, essa divisão do nosso catecismo. Perdão, domingo 11. Domingo 11. Porque o Filho de Deus é chamado de Jesus, ou seja, Salvador.
porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, creem realmente no único Salvador Jesus? Não creem, pois na prática negam o único Salvador Jesus, mesmo que falem tanto dele. Pois das duas, uma: ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé devem encontrar nele tudo o que é necessário à sua salvação. O texto da nossa pregação é a doutrina exposta nessa parte do Catecismo, domingo 11, e os versículos 11 e 12 do capítulo 4 de Atos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós, nesses domingos que passaram, e continuaremos fazendo assim, estamos tratando do conteúdo de nossa fé. O que há dentro de nossa confissão? Qual a substância dela? O que confessamos sobre o Filho de Deus? Nós chegamos ao conteúdo sobre o que cremos e ensinamos sobre o Filho de Deus, que é Jesus. Então, do domingo 11 até o domingo 19, seremos mais clara e diretamente instruídos sobre esse conteúdo de nossa fé cristã, sobre nossa fé em Deus o Filho e nossa redenção. E quando chegamos no domingo 11 e vamos até o domingo 13 do Catecismo, nós teremos as instruções sobre os nomes dados ao Filho de Deus. Lembre-se, estamos expondo a doutrina que confessamos no Credo Apostólico. E do domingo 11 até o domingo de número 13, nós iremos deter nossa atenção em vermos a nossa confissão e a nossa instrução sobre os nomes que foram dados ao Filho de Deus. E qual o tema da nossa pregação nesta manhã? O tema da pregação nesta manhã é o Evangelho que está revelado no nome que foi dado ao Filho de Deus, um dos nomes, o nome Jesus. O nome Jesus proclama que somente no Filho de Deus nós encontramos a salvação. Esse é o tema da pregação nesta manhã. O nome Jesus, ele proclama que somente no Filho de Deus encontramos a salvação. Todos nós, do mais novo ao mais velho, sabemos que o Filho de Deus recebeu o nome Jesus. Por que esse nome? Havia tantos outros nomes para Deus Pai dar ao seu Filho. Nomes até mais significativos para a história de Israel. Por exemplo, Deus poderia dar o nome ao seu filho de Abraão, pai de todos os crentes, pai da nação de Israel. Deus poderia dar o nome ao seu filho de Moisés. Ora, o grande libertador, legislador, aquele que levou o povo até as portas de Canaã, aquele que é o maior dos profetas em Israel. Deus poderia dar o nome ao seu filho Davi. Ora, Davi, o grande rei, o pai do Messias prometido. Deus poderia dar o nome ao seu filho de Elias, o grande profeta. Mas Deus não fez isso. Deus chamou seu filho de Jesus. Por que esse nome? É claro que esse nome Jesus, ele vem de um nome de um outro homem de Deus importante na história da igreja, Josué.
Deus escolheu o nome Jesus. Por quê? O anjo Gabriel, ele revelou a José o motivo para o pai dar esse nome Jesus ao seu filho. Mateus capítulo 1, versículo 21, você pode encontrar em sua Bíblia. Mateus 1, 21. José soube que Maria estava grávida, estando ele ainda não unido carnalmente com Maria, por meio da consumação do casamento, no ato conjugal. Ele soube que Maria estava grávida e ele estava muito perturbado. E na noite em que ele estava bolando como ele poderia quebrar o acordo, não quebrar, mas dispensar Maria do acordo de casamento por meio de uma carta de divórcio, ele dormiu e neste sono que ele teve, Deus deu uma revelação a José. E nós encontramos nessa revelação o motivo pelo qual o pai deu ao seu filho o nome Jesus. Em Mateus 1, 21 está assim as palavras de Gabriel. Porque ele, no caso o Filho de Deus, salvará o seu nome dos pecados deles. Perdão, o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é o motivo do Filho de Deus ter o nome Jesus. O nome Jesus deixa muito claro que somente o Filho de Deus é aquele capaz de salvar o pecador da ira de Deus e do domínio do pecado. Jesus é o nome que José deve dar ao filho de Maria. A mesma instrução Gabriel deu a Maria antes de Maria conceber. Nós encontramos esse registro em Lucas. Então, aqui temos o motivo do nome do Filho de Deus ser Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. E aí nos vem logo à mente o domingo 11, a pergunta e resposta 29 do catecismo. Veja o que você confessa novamente no domingo 11. A pergunta é: por que o Filho de Deus é chamado de Jesus, ou seja, Salvador? Lembre-se que essa pergunta tem a ver com o credo que diz: creio em Jesus Cristo. Então, por que o Filho de Deus é chamado Jesus? Ou seja, e aí vem a explicação, Salvador. E a resposta é: porque Ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Que afirmação bíblica! Essa afirmação ela é bíblica porque ecoa o Evangelho de Deus. O nome Jesus, ele assegura que o Filho de Deus é o Salvador. O Salvador que nos salva de todos os nossos pecados. Você sabe muito bem que nós somos pecadores desde nossa concepção. Desde que nós passamos a existir dentro do ventre de nossas mães. Concepção. O salmista Davi, ele falou no Salmo de número 51, versículo de número 5, o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todos os homens, com exceção de Jesus, são concebidos em pecado, são pecadores desde sua concepção. E nós herdamos assim, e a Bíblia mostra assim que nós herdamos o pecado original.
Pecado original, que é a nossa corrupção humana, que nós herdamos de Adão. Assim nós nascemos em iniquidade e com o passar do tempo, nossa natureza pecaminosa, ela começará a agir em nós e começará a se manifestar em nós mediante os nossos pensamentos e as nossas obras. Começará a sair do nosso coração toda sorte de pecados que nós conhecemos e que as outras pessoas também conhecem. Desde a concepção somos pecadores. E nós sabemos muito bem disto. Precisamos, irmãos e irmãs, de um Salvador que nos salve perfeitamente das consequências de nossos pecados. Sem um Salvador, não temos salvação em nós mesmos. Precisamos de um Salvador. Então Deus, no seu maravilhoso Evangelho, Ele vem com esse Salvador. Ele revela esse Salvador. Ele dá um nome revelador a esse Salvador. O nome de Jesus. Assim, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que nos é revelada no Evangelho, ela que é conhecida a nós como o Filho de Deus, aquele que tem a mesma natureza do Pai, natureza divina. Ele, quando recebe o nome de Jesus, Deus assim está assegurando a nós: olhem aí, dou a vocês o Salvador. Assim o Evangelho nos garante que Ele nos salva. E se você notou a declaração de nossa fé, Ele nos salva de todos os nossos pecados. Ele não salva você de alguns pecados que você cometeu. Ele promete e Ele nos assegura, Deus, Ele nos promete e assegura que Jesus nos salva de todos os nossos pecados. Isso significa o pecado original e os pecados diários, que são os frutos desse pecado original. Os pecados pequenos que você pode imaginar como pequenos, mas também os pecados que você sabe muito bem que são grandes na sua vida. Os pecados que você sabe muito bem que são sutis e escondidos, que só você consegue perceber e saber no seu coração, e os pecados que são grosseiros e que as pessoas podem perceber em você. Jesus, Ele salva você desses pecados e da consequência destes pecados também. Ele não salva só dessas consequências, porque pecado entristece a Deus, provoca a ira de Deus, mas Ele também nos salva da escravidão dos nossos pecados. Pois Ele, o Filho de Deus, é o Salvador que recebeu e que se revelou com o nome Jesus. O anjo disse a José, meus irmãos, da parte de Deus, esse anjo Gabriel revelou a José: o nome dele deve ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Essa promessa é para você que é povo de Deus. Ele salvará você dos seus pecados, das consequências e da escravidão. Ele é o Redentor. Ele é aquele que resgata, que liberta. Ele redime você. Ele fez também a remissão, Ele pagou o preço por você. O Filho de Deus tem o nome Jesus. Assim, notem que o Evangelho, ele não revela
um Salvador. Mas o Evangelho, ele revela o Salvador. Você sabe a diferença, né? Um Salvador pode ser mais um Salvador. Mas quando você bota esse artigo definido o Salvador, você já está definindo, é este e só este, é o Salvador. A Bíblia deixa claro isso, só há um Salvador para o pecador e esse é Jesus, não mais outro. Jesus, o Filho de Deus. E aqui nós chegamos naquele episódio que Lucas ele nos revela no livro de Atos. Atos capítulo 4, versículo número 11 e versículo número 12 é o texto que nós iremos focar nossa atenção, mas nós lemos todo o capítulo 4 que fala daquela situação quando Pedro e João, eles subiram ao templo para fazer a oração na hora nona, e lá eles encontraram um homem coxo de nascença, o qual as pessoas, os seus parentes ou amigos, eles levavam esse homem coxo e colocavam ele à porta do templo, uma porta chamada Formosa. E ele estava ali para pedir esmolas. Era um filho de Abraão que estava entregue a uma situação de penúria tal que ele tinha que ser sustentado com esmolas no templo. Algo muito triste. E quando Pedro e João, eles estavam ali, eles viram aquele homem pediu a eles a sua esmola. Pedro olhou para ele fixamente e juntamente com João disse: olha para nós. E ele, o aleijado, ele olhava atentamente, esperando alguma coisa de Pedro e de João. E Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aconteceu o milagre. Aquele coxo foi curado naquele mesmo momento, foi algo maravilhoso. Era o momento da oração nona, no templo, na porta do templo. Muitas pessoas viram aquilo, testificaram. Um homem muito conhecido, há 40 anos, o homem ele tinha mais de 40 anos. As pessoas conheciam ele muito bem. Sabiam que ele de fato era aleijado de nascença. E foi tão notório, foi escandaloso, vamos dizer assim, para os judeus incrédulos. E por isso Pedro e João, eles foram presos, como nós vimos no capítulo 4, versículos de 1 a 4 de Atos. E eles foram levados para o Sinédrio, que era o governo dos judeus naquela época. Todos os anciãos, 70 anciãos, mais o sumo sacerdote, Anás, Caifás, os mesmos que crucificaram ao Senhor Jesus Cristo, que condenaram Jesus e levaram a Jesus para a mão dos romanos o executarem. Como nós vemos no versículo número 6, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, junto com todo o Sinédrio, todo o governo de Israel. E naquele momento Pedro pregou apresentando Jesus Cristo como o Messias. E no versículo número 11 e 12, o apóstolo, tomado pelo Espírito Santo, com a autoridade de Cristo, ele disse aos seus líderes, ao governo de Israel naquele momento: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que declaração, meus irmãos! Uma declaração muito radical, uma declaração politicamente incorreta para os dias de hoje. Quando as pessoas não aceitam a ideia de que haja um Salvador, somente um Salvador, o Salvador, e nem
aceitam que este Salvador seja declarado como sendo Jesus, o Cristo, o Nazareno. É politicamente incorreto hoje, para os nossos dias, defender a doutrina que só há um Salvador e esse Salvador é aquele Nazareno Jesus. Mas este é o evangelho que Pedro pregou àqueles líderes de Israel. É o evangelho que Deus nos fala agora. Pedro usou termos que os líderes de Israel e Israel conheciam muito bem. Os profetas, eles haviam falado sobre essa pedra angular. Se você ler Isaías capítulo 40, versículo 8, você vai ver Isaías falando dessa pedra angular. Essa pedra angular que os crentes, aqueles que crescem nela, não seriam envergonhados, seriam salvos dos seus inimigos. Isaías 40, versículo 8. Então os judeus, eles já tinham essa linguagem pedra angular na sua mente por causa das profecias. Os judeus, eles esperavam essa pedra que o Senhor colocaria em Sião, que é a pedra eleita e preciosa. Como eu falei a vocês, em quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. E também o autor do Salmo 118, como nós lemos antes do início do culto, Salmo 118, versículo 22. O autor deste salmo profetizou que os líderes de Israel, os construtores, eles rejeitariam a pedra principal que une e que alinha o prédio da salvação. Porque é isso, a pedra angular é essa pedra que une as paredes de um certo ponto e que dá o alinhamento de um prédio. Neste caso aqui, o prédio da salvação é a pedra fundamental, principal, a pedra que dá alinhamento ao prédio da salvação. Os construtores, que são os líderes da igreja daquela época e do Estado de Israel também naquela época, eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram a pedra angular. Assim, meus amados irmãos, Pedro está dizendo, olha, se cumpriu o que o Salmo 118 ele diz. Vocês rejeitaram a pedra angular, rejeitaram esta pedra que é Jesus. Depois desta acusação tão forte contra o Sinédrio, o apóstolo Pedro ele deixou muito claro que não há outra pedra eleita e preciosa no qual Israel deveria crer para ser salvo. Não há outra. Sabe o que significa isso? Significa que é o mesmo de estar dizendo a eles: não há outro Messias para vocês esperarem. Note que Pedro ele vai dizer, versículo número 11: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Versículo 12 agora: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Acabou-se. O Messias é Jesus. O Cristo é Jesus, porque, como nós veremos nos outros domingos, a palavra Cristo é um título, é o nome grego para a palavra hebraica Messias. Jesus é a pedra da salvação anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, esperada pelos crentes da Antiga Aliança.
Não existe salvação para quem rejeitar este Jesus, o Nazareno. Por quê? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Argumentação muito clara do apóstolo. O nome aí representa a pessoa também. Não existe outra, é a mesma coisa assim, não existe outro homem aqui, não existe outra pessoa conhecida nessa vida aqui, pela qual nós devemos ser salvos. Este nome que representa Jesus, o Filho de Deus, que está sendo anunciado pelos apóstolos que Israel deve crer e que todos os homens na terra devem crer para a sua salvação. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Assim, a pregação de Pedro para Israel e posteriormente para os gentios é que para o pecador ser salvo da ira de Deus e do pecado e do domínio do pecado, o pecador tem que invocar o nome de Jesus em verdadeira fé. Ou seja, meus irmãos, o pecador, para ser salvo, ele tem que crer em Jesus com verdadeira fé, crer que Jesus é o Cristo, o único Senhor e Salvador prometido aos judeus e aos gentios, ou seja, ao mundo. O pecador tem que confiar por verdadeira fé que somente em Jesus ele pode encontrar a salvação eterna. Essa é a pregação do apóstolo. Essa é a nossa pregação. É a pregação do Evangelho. Veja essa firme base que é o Evangelho, que aponta Jesus, Filho de Deus, como o único Salvador, em quem nós encontramos a salvação. É com base nesse Evangelho que nós fundamentamos o que nós confessamos em nosso catecismo. Nós no catecismo estamos ecoando e somente o Filho de Deus que recebeu o nome Jesus é o Salvador. Nós ecoamos o que Pedro falou: não há outro Salvador, somente Jesus é o Salvador. Você não vai encontrar outro Salvador, você não deve buscar outro Salvador, porque não existe tal Salvador além de Jesus. Você somente tem a Jesus como Salvador. Ele foi o único que foi dado por Deus para nos salvar do domínio do pecado e da condenação eterna em corpo e alma por causa dos nossos pecados. A nossa confissão é muito clara. A resposta de número 29 diz: porque Ele, Jesus, nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais. É isso que você diz, em ninguém mais. Devemos, você nem deve buscar, e se você tenta buscar por sua incredulidade, você não poderá encontrar, porque diz: ou podemos encontrar salvação. No tempo quando o catecismo de Heidelberg ele foi escrito, ele estava sendo confeccionado e foi publicado. 1563 foi quando saiu a publicação, primeira publicação do catecismo, lá no Palatinado, na Alemanha. Quando essa velha confissão de fé, Catecismo de Heidelberg, ela apareceu,
Existiam, como existem hoje, tantas pessoas se denominando cristãs, falando tanto do nome de Jesus. Você sabe a história da reforma. Foi uma reforma na igreja. Então, tinha cristão de todo tipo. E o nome de Jesus era falado, era cantado, cada parte defendia esse nome, se chamavam de seguidores de Jesus. Mas acontecia, meus amados irmãos, que muitos que tinham o nome de Jesus e falavam tanto do nome de Jesus, ao mesmo tempo buscavam, como hoje acontece também, o bem e a salvação de suas almas em Maria, em Pedro, em João, em outros santos e santas que estão no céu com o Senhor. Existiam pessoas que falavam tanto de Jesus, mas que buscavam a salvação em si mesmas, nas suas obras, no seu livre-arbítrio, na sua moral. Confiavam que não, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço aquilo, eu não faço outras coisas que são feias, como aqueles outros ali fazem. Haviam pessoas que buscavam a sua salvação em sua denominação. Eu faço parte desta igreja aqui e estou ligado ao Papa, por exemplo. Como acontece hoje, pessoas não têm seu Papa lá em Vaticano, mas têm seu Papa na sua própria igreja local e adoram seus bispos, seus apóstolos, seus missionários e confiam que a sua salvação está neles e buscam nessas denominações sua salvação. Haviam esses tipos de pessoas quando o Catecismo de Heidelberg foi escrito, como há hoje, e você sabe que há. Por isso não é à toa o que nós temos na pergunta e resposta de número 30 do Catecismo. Vamos ver novamente. Depois que declaramos que só Jesus nos salva, e que em ninguém mais nós devemos buscar ou podemos encontrar a salvação, veja a pergunta seguinte: será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, creem realmente no único Salvador Jesus? Qual é a resposta? Não creem. Por quê? Pois na prática negam o único Salvador Jesus, mesmo que falem tanto dele. Pois das duas uma, ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé devem encontrar nele, em Jesus, tudo o que é necessário à sua salvação. Parece que esse catecismo foi feito para nós hoje, né? Quando você vê um cristianismo que fala tanto de Jesus, mas que ao mesmo tempo nega Jesus, porque estão buscando o bem e a salvação em santos, em si mesmos ou em qualquer outra coisa. O que o Evangelho está dizendo para você e para mim, para nós, é que eu e você devemos ter só Jesus como nosso Salvador. Ou você e eu estamos perdidos. O Evangelho pregado por Pedro ao Sinédrio foi, meus irmãos, e não há em nenhum outro
Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você compreendeu isso que eu estou falando? Esse evangelho não muda com o tempo. Ele não muda com o desenvolvimento filosófico do homem. Ele não muda com as novas descobertas científicas. Ele não muda como nós mudamos de ideia. O Evangelho é um só, ele permanece o mesmo. Não há outro Salvador. O apóstolo Paulo, ele não mudou a pregação que Pedro pregou. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 6, você pode ler lá a seguinte instrução de Paulo a Timóteo. E que Paulo pregou esse evangelho e disse: eu sou ministro deste evangelho. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, o apóstolo disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual, referindo-se a Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5, 6. O qual se deu em resgate por todos. Esses todos aqui, o apóstolo explicou nos versículos anteriores, se refere a reis, a magistrados, a homens com posição e homens sem posição na sociedade. Ele se entregou por todos, em resgate, em pagamento, para salvar todas as classes de homens. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso, meus irmãos, nesta pregação de hoje pela manhã, nós estamos prestando o mesmo testemunho que Paulo estava dando aos gentios e aos judeus de sua época. Prestamos o testemunho do Evangelho, que não existe outro mediador entre Deus e o homem. É o mesmo que está dizendo que não existe outro Salvador. Não existe outro advogado, não existe outro pagamento, não existe outro resgatador, não existe. Entre os homens que estão aqui nesta terra, nem acima no céu, não existe outro Salvador. Só Jesus. Por isso a mensagem do Evangelho a todos é: você creia que somente o Filho de Deus, Jesus, é o Salvador, ou você está perdido, perdida, condenado, condenada. Eu estou direcionando-me aos cristãos, os que estão dizendo que creem em Jesus. Eu não estou nem falando aos islâmicos, aos budistas, aos espíritas, que de cristão não tem nada aos espíritas. O espiritismo é uma doutrina pagã. A mormons e a qualquer outra seita. Estou falando a nós que temos o nome de cristãos e que falamos o nome Jesus o tempo todo. Eu quero dizer uma coisa a você, a mais do que eu já tenho dito. Saiba que muitas pessoas vão para o inferno com as bocas cheias do nome Jesus. Por quê? Porque somente tinham o nome Jesus em suas bocas, nos seus hinos, estampado em camisas, pendurado nas paredes de suas casas. Usavam o nome de Jesus como um símbolo.
Mas essas pessoas não confiavam que só em Jesus elas podiam encontrar tudo o que é necessário à salvação delas. De coração elas acreditavam que Jesus é apenas um ajudador para ela chegar ao céu com as suas obras. Elas até falavam o nome de Jesus, mas Jesus não passava de um suplemento que ela poderia, por seu livre-arbítrio, ou por coisas boas, ou por pertencer a alguma denominação, chegar ao céu. É sério o que eu estou dizendo a você. Muito sério. Quantas pessoas falam Jesus, mas ainda não têm certeza de sua salvação? Quantas pessoas falam Jesus, mas estão confiados em sua moral, nas suas esmolas, nas suas missas, nos seus dízimos, nas suas obras, nas suas orações, no seu ir à igreja aos domingos, no seu livre-arbítrio? Quantas pessoas estão fazendo isto nesse exato momento? Talvez até dentro da nossa própria igreja. Eu quero dizer que se de coração você acha que 0,00000000001% da sua salvação depende de alguém, depende de você, depende de qualquer outra coisa além de Jesus, eu quero dizer a você que você não entendeu o Evangelho, que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa cair aos pés de Jesus, você precisa dizer: Senhor, me perdoe e que eu seja salvo e salva por Jesus, o teu Filho amado. Porque se você, de alguma parcela, mínima que seja, confia que alguma coisa além de Jesus vai garantir a sua salvação, eu quero dizer para você que este Jesus que você crê não é o Jesus da Bíblia. Que este falar de Jesus você está fazendo em vão, porque das duas uma: ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé devem encontrar nele tudo o que é necessário à sua salvação. Não importa se você fala e canta hinos e salmos louvando a Jesus. Não importa se você nasceu na igreja e que você tenha o batismo. Não importa se você fez a sua profissão de fé há anos. Você precisa confiar, e confiar mesmo, que o Filho de Deus é o seu único, suficiente, completo Salvador, e que tudo o que é necessário para a sua salvação você tem apenas nele, em Jesus. Você tem que confiar nisso de coração. Esse é o chamado do Evangelho para você e para seus filhos. Por isso, não crie em sua mente um falso Jesus que é apenas um ajudador e não o Salvador do povo dele. É tudo ou nada. É confiar ou não confiar somente no Filho de Deus, Jesus, o Salvador. Não há meio termo para o pecador. Ou Jesus é para você o Salvador, em que você encontra nele tudo o que é necessário à sua salvação, ou Jesus é nada para você. Esse é o Evangelho que faz o pecador dar 100% da sua salvação a Jesus somente.
a dar glória. A glória da salvação 100% somente a Jesus. Porque somente pecadores que pela graça de Deus creem que Jesus é 100% autor da salvação deles, pode dar 100% de glória a Jesus pela salvação que recebeu por pura graça. Somente quem confia em Jesus tem 100% em Jesus tudo o que é necessário para a salvação. E por isso, somente estes crentes que acreditam de coração por verdadeira fé e confessam que a salvação é 100% de Jesus, somente esses crentes podem viver e morrer consolados. Você tem um Salvador 100% suficiente para salvar você. Um pecador que é 100% incapaz de ser salvo por si mesmo ou em qualquer outra coisa. O Evangelho que está sendo pregado aqui e testemunhado a nós afirma que o nome Jesus proclama, prega que somente o Filho de Deus, no Filho de Deus, encontramos a salvação. Sendo assim, meus amados irmãos e irmãs, para nossa salvação e consolação na vida e na hora da morte, confessemos e confiemos nesse Evangelho. Amém. Oremos ao Senhor.